Muito bem, então, começou a gravação. Hoje é dia 25 de março de 2021. Nós estamos aqui para mais uma aula de matemática. Desculpe a todos pela a demora aí, é que na hora que eu tava ligando o computador para entrar, aí deu problema. Mas enfim, graças a Deus deu tudo certo, voltou aqui ao normal. Nós vamos aqui dar continuidade ao que nós estávamos estudando. Mas antes disso, cadê o chat aqui? Aqui. Ó, meu filho. Eu quero agradecer a presença de todos, do Guilherme, do Christian, Guilherme Santana do oitavo A, o Christian do oitavo D, o Guilherme Alves do oitavo D, da Rebeca, da Tainá do oitavo C, da Rebeca do oitavo C, certo? Deixa eu ver o que mais tá aqui. Agora apareceu a lista completa. Álvaro, Caroline, Cris, Guilherme, Igor, Rebeca, o Guilherme e Tainá. Beleza? Muito obrigado por vocês estarem aqui. E vamos lá. Oi? Desculpa se eu não consegui participar das outras aulas, porque meu celular tava travando muito quando ele trava. Ah, sim, Não eu tava entendo. entrando. Mas as Aí outras eu são gravadas, viu? Se quiser assistir. vou assistir. Obrigado. Beleza? Aí se quiser, depois eu te mando o link, só falar aí que eu já ponho. E é o seguinte, ó. Antes de a gente continuar, deixa eu só falar uma coisa pra vocês a respeito das atividades. Eu vejo que muitos de vocês estão tendo algumas dúvidas. Se vocês quiserem, por exemplo, mandar e-mail, até mais fácil, porque pelo Google Classroom, muitas vezes mistura todas as atividades de todas as matérias, todas as disciplinas, né? Aí é complicado. Aí eu vou colocar aqui no chat o e-mail. Peraí. thiagodanilolima@gmail.com, certo? Aí é só você mandar e-mail para esse aqui, se identificando o nome da pessoa e o aluno e a turma, né? E a dúvida que você tem de alguma pergunta, certo? Basicamente a gente está respondendo todas as questões gravadas, né? Falta só um pedaço, porque realmente deu uma correria e não consegui gravar a segunda parte. Mas hoje eu gravo e coloco lá, Ô, certo? professor, Eu o senhor vai fazer a correção da última atividade que o senhor postou? Então, é que a gente tem que fazer na ordem, né? Por exemplo, a gente parou aqui em sentenças matemáticas. Então a gente vai explicar isso daqui, ir para equações e evoluindo. Aí ele vai chegar nessa daqui, nessa outra. Aí, sobrando tempo, aí a gente vai para a próxima e vamos corrigindo, entendeu? Entendi. Porque a gente parou aqui. Então vamos lá. Deixa eu só cadê eu pegar minha caneta? Minha caneta. Ah, tá aqui. Muito bem. Então a gente estava vendo aqui sentenças matemáticas. Eu vi que muitos de vocês, voltando aqui, né, nesses exercícios que eu vou fazer um vídeo corrigindo, vocês tentaram achar o valor de x, tentar achar o valor de y, e não é necessário, gente. Aqui nesses exercícios aqui, era só para agrupar termos semelhantes, simplificar expressões. Nós vamos começar a verificar qual é o valor de x, qual é o valor de y, qual é o valor da letra, mais ou menos agora, né? Então vamos pensar o seguinte aqui, ó. Sentenças matemáticas. Deixa eu abrir com o outro, que esse aqui não tá dando para escrever. Abrir com o Edge. O Edge é mais interessante. Abrir com Edge. E beleza. Então aqui, ó, sentenças matemáticas. Então, o que é uma sentença? Primeiramente, a gente tem que entender que sentença é um conjunto de palavras que fazem sentido completo, certo? Ela sozinha você tem que entender completamente.
Isso é sentença na língua portuguesa. Então, por exemplo, de poeta e de louco, todo mundo tem um pouco. São os ditados populares. Mais difícil que encontrar uma agulha no palheiro é encontrar duas. É igual que tá um rapaz aqui, ó, né? Quem não tem cão, caça com gato. E quem, batatinha, quando nasce, espalha rama pelo chão, né? A gente, fala assim, a gente pensava que batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão, né? É espalha rama pelo chão. Mas enfim, isso aqui são sentenças da língua portuguesa. Só que agora a gente tem que ir para a parte da sentença matemática. Saindo da parte da sentença que tem sentido completo, a gente vai ver isso na matemática. E quais são alguns exemplos que o livro traz aqui para você? 5 mais 3 é igual a 8. Isso daqui, gente, é escrever por extenso, né? Deixa eu só aprovar aqui as pessoas. Cadê aqui? Né? Então, assim, você escrever 5 mais 3 igual a 8 desse jeito, você também pode escrever em linguagem simbólica, certo? Isso daqui é uma sentença matemática? É. Isso aqui é a mesma sentença matemática, só que escrito com uma linguagem simbólica. Uma linguagem da matemática mesmo. Por exemplo, o número 5 você pode escrever desse jeito, 5, ou você também pode usar esse símbolo aqui de 5 para determinar esse numeral, ok? Mas esse mais aqui, cuidado na língua portuguesa, né? Muitas vezes as pessoas falam errado. Eu gostei do filme, mas o ator estava ruim. Não é mais o ator estava ruim, é mas. Esse mas, em português, é uma palavra que denota adversidade, negação. Gostei, mas tem uma ressalva, entende? Então, esse mais aqui é de adição, esse mais. Então, quando você for escrever lá na sua rede social, só não confunda mais usar a palavra mas e a palavra mais. Esse mais é de adição, que é a cruzinha. 5 mais 3 é igual, aí eu igual aqui, esse símbolo aqui, 8, né? Próximo aqui, ó. 2 é menor que 20. Uma forma de escrever de uma maneira matemática é 2 é menor que 20. Lembrando que sempre o biquinho aponta para o lado menor. Eu poderia ter escrito assim, ó, 2 é menor que 20, também escrito assim, ó. Isso aqui também tá certo. 2 é 20 aqui eu posso falar 20 é maior que 2, ou também pode ser falado 2 é menor que 20, escrito dessa forma aqui, né? Mas o livro traz o exemplo aqui, ó, 2 menor que 20. O biquinho sempre aponta para o lado menor. 7 é diferente de 9. Aqui, ó, é o símbolo de igual cortado. 12 é o dobro de 6. Então, 12 é igual a 2 vezes 6. Dobro é 2 vezes. 10 é maior ou igual a 2 terços. Realmente, ó, 10 é maior ou igual a 10 terços. 10 terços. Muito bem. Basicamente é isso. Então, escrever por extenso em português é válido? É, mas não é prático. Isso daqui, ó, a parte em português, né? Não é prático. Não é prático. Dessa maneira aqui é melhor, porque dá para você entender, mais fácil de você escrever. E aí essas sentenças, pessoal, elas podem ser atribuídas um valor lógico, ou seja, quando a gente fala valor lógico, a gente está falando disso daqui, ó. Classificar se é verdadeiro ou falso. As sentenças matemáticas a gente consegue fazer isso, né? Então vamos lá, ó. Vamos pensar aqui, ó. Verificamos facilmente que 5 mais 7 é igual a 12.
e 3 quartos vezes 4 terços é igual a 1, isso aqui são verdadeiros. Isso aqui é verdadeiro. Se realmente somar 5 mais 7, vai dar o 12. E se você multiplicar o 3 quartos vezes 4 terços, é igual a 1. Beleza. Enquanto essas sentenças aqui, ó, 4 mais 5 é menor que 2? Não, né? 4 mais 5 é 9 e 9 não é menor que 2. E 7 menos 2 é igual a 4? Não. Então isso aqui são falsos. Então é o seguinte, a gente pode olhar as sentenças na linguagem matemática, na linguagem simbólica, e verificar se isso aqui é verdade ou se isso aqui é falso. Beleza? E aí é o seguinte, ó. A sentença 10 é maior ou igual a 10 terços é classificada como verdadeira. Por quê? Porque 10 é igual ou é maior ou igual. Esse ou aqui faz que isso aqui seja verdade. Se não tivesse esse ou, se tivesse só assim, ó, 10 é maior que 10 terços, aí isso aqui não estaria certo, né? Mas como tem essa parte de igual, perdão, estaria certo do mesmo jeito, perdão, gente. Mas assim, como tem esse sinalzinho aqui de ou é igual, você pode pensar, mas é igual, 10 é igual a 10 terços? Não, não é. Mas como tem o símbolo de maior, então tá certo. Se faz é maior ou igual, se faz ser verdade o maior ou igual, então tá certo. Por exemplo, vamos pensar aqui, ó. 7 é maior ou igual a 7? Você pode pensar, nossa, será que é verdade? É. Porque se você analisar separadamente, 7 é maior que 7? Não, tá errado. Mas o 7 é igual a 7? Sim, é verdade. Se juntar os dois, 7 é maior ou igual a 7? Então tá certo. Porque uma das duas atendeu. Aqui, ó, pelo fato de ou ser uma conjunção alternativa, basta que uma das duas seja verdadeira. Entende? Basicamente é isso. Bem, aí analisado isso, agora a gente vai começar a mais analisar as equações. Eu tinha dito para vocês em ocasiões passadas que as equações elas têm a ver com balanças, certo? E essas balanças, pessoal, você pode até achar esquisito, porque é o seguinte, a balança que você pode conhecer é aquela da farmácia, que você sobe e aparece a sua massa, né? O seu peso, vamos dizer assim. Não é certo dizer o seu peso, né? Matematicamente está errado. A gente vai falar a massa. Balança mostra a massa das coisas. Então, você está acostumado com esse tipo de balança. Você sobe e aí de repente aparece lá o número correspondente à sua massa. Só que no passado existia para você comprar coisas aqui, ó, um prato de um lado e um prato do outro, aonde você colocava de um lado uma massa que você sabe qual é o peso, sabe quantos quilos, quantos quilogramas tem. E do outro lado você tentava equilibrar para ver e descobrir qual que é a massa daquilo. Era justamente assim que a gente fazia a compra na feira, né? Eles iam lá, né, na feira e você queria comprar batata. Então eles tinham lá um pezinho da batata, né? De um lado, vamos dizer que aquele peso era de 1 quilo. E aí você queria comprar 1 quilo de batata. Aí eles iam colocando batata até que os dois pratos entrassem em equilíbrio. E a equação, pessoal, na matemática, ela vai ter essa ideia. O que eu faço do lado esquerdo, eu também tenho que fazer do lado direito. É lógico que, quando a gente começar a fazer as contas, eu vou tentar ser mais prático. Mas a gente não pode perder a ideia do que estava realmente acontecendo.
Só um minutinho aqui. Só permitir. A gente não pode perder essa noção do que está realmente acontecendo. Então, olhe. Eu tenho aqui no prato 1, eu tenho 2 potes de mel. Ok? Eu tenho 2 potes de mel e um peso de 50 gramas. Aí você pode pensar o seguinte. Professor, como que eu sei que esse pezinho aqui tem 50 gramas? Não se preocupe com isso. Se o enunciado está dizendo que esse peso tem 50 gramas, então vamos adotar isso como verdade. Mas, perceba que o mel é um pote de mel e todos são do mesmo tamanho. Ó. Esse pote 1, o pote 2 e o pote 3 de mel, todos têm o mesmo tamanho. Você pode olhar aí que o livro não está fazendo distinção, né? Aí o que acontece? O que a gente tem aqui é, vamos dar o nome de mel, né? Vamos dizer assim, de M para o pote de mel, certo? O livro aqui está dizendo X, né? Mas eu já quero que ele não teve uma didática que eu quero ter agora. Em vez de você usar letras aleatórias, igual eu falei no vídeo passado, você pode usar a letra se você quiser. Vamos tentar usar uma letra que faça sentido, certo? Vamos usar uma letra aqui que igual pote de mel aí, né? Se usar a letra X não tem sentido para nós. É mais fácil usar a letra M. Então eu tenho um pote de mel aqui, mais um outro pote de mel aqui, mais 50. Beleza? E do outro lado eu também tenho um pote de mel, mais 200. Eu quero que você perceba, pessoal, que olha como é que essa balança está. Ela não está com um prato para cima e outro para baixo. Não. Estão com os dois pratos no mesmo nível. Estão equilibrados. Ou seja, de um lado tem a mesma quantidade de massa que o outro. E isso daqui, gente, significa que tem uma igualdade entre os pratos. Por isso que ele escreveu aqui, ó, x mais 50 é igual a 200. Se o prato está equilibrado, temos igualdade. Beleza? Basicamente é assim que funciona. Se os pratos estão equilibrados, nós temos igualdade. E aí o que acontece? Eu posso aqui, por exemplo, somar já os termos semelhantes. Eu posso dizer que aqui, ó, eu vou usar a letra M, tá bom? Eu posso dizer que 2M mais 50 é igual a M mais 200. Beleza? Eu posso escrever isso sem medo de errar, porque os pratos estão em equilíbrio, né? Então, uma equação é uma sentença matemática que expressa por uma igualdade. Se não for igualdade, professor, se for maior, maior igual, menor, menor igual, aí nós não vamos ter uma equação, nós vamos ter uma desigualdade, uma inequação, ok? Então, equação é toda essa sentença matemática expressa por uma igualdade que apresenta letras representando números. Agora aqui vários exemplos, ó. 7x mais 2 sobre 5 igual a 4. Professor, como é que acha o valor de x? Calma, aqui primeiramente, não vamos colocar os carros na frente dos bois. Aqui primeiramente eu estou te apresentando uma equação, certo? Como eu sei que é uma equação? Porque tem um sinal de igual aqui. Temos letras, mais ou menos números, igual a outra coisa. E está em equilíbrio, ok? Aqui, ó, 2y² menos 3y mais 7 é igual a 0, né? E aqui, 2x mais 3y igual a 8. Então, só por termos de curiosidade, essa primeira equação aqui, ela é do primeiro grau. Por que, professor, que é do primeiro grau? Porque o maior expoente da letra é 1. Perceba, ó, só tem letra aqui no 7, não é? Então vamos dar um zoom aqui, ó. Vamos dar um zoom aqui. Deixa eu só ver se tá gravando. Conferir, né? Tá gravando. Parece
se tá gravando. Certo, eu espero mesmo que esteja gravando. Beleza, então é do primeiro grau. Porque, ó, olha só esse x aqui. Ele não tem número nenhum no expoente. Porém, quando não tem número, significa que tem o número 1 como expoente. Então é uma equação do primeiro grau, né? Essa equação aqui é do primeiro grau. Bem, aqui tem o número y, a letra y com o número 1 também, mas o maior expoente que aparece é o 2. Então é uma equação do segundo grau, né? Pode ter mais graus, professor? Pode. No futuro você vai estudar equações de graus elevados, né? Terceiro, quarto grau e assim por diante. E aqui é uma equação do primeiro grau? É, só que é uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Nesse caso, nós não conseguiremos achar valores únicos para x e y, né? Porque eu só tenho uma equação. Isso aí no final, mais pra frente, a gente vai estudar sistemas, né? Aí no sistema de equações, aí sim, a gente vai poder achar valores para essas letras aqui, para essas equações que tem mais de uma letra para achar, tá bom? Mas nessa primeira parte aqui, a única coisa que eu queria que você entendesse mais agora é entender o que é primeiro termo e o que é segundo termo. O que vem a ser o primeiro termo? É o que está à direita do sinal. Cadê aqui, ó? A expressão à esquerda do sinal de igual é primeiro termo. Ou seja, temos aqui, ó, 2y menos 4. Ele está à esquerda do sinal de igualdade. Então, aqui é o primeiro membro. E o que está à direita? Vai ser segundo membro. Você tem que bater o olho na equação e identificar. Olha, 2y menos 4 está à direita. À esquerda, perdão. Está à esquerda. Então ele é primeiro membro. E o que está do outro lado é segundo membro. Aqui, ó, por exemplo. Esse aqui é primeiro termo. E isso aqui é segundo termo. Aqui também. Primeiro termo. Segundo termo. E aí é o seguinte, ó. Nos exemplos anteriores, podemos destacar que 2y menos 4 é igual a 6. É a incógnita. Temos a incógnita y. Aqui, ó, 2z ao quadrado mais 4 é igual a z menos 6. A incógnita é o z. Ou seja, de letra só aparece a letra z. Na outra equação, de letra só aparece a letra y. E na equação a mais 1 é igual a b sobre 3... Quais são as incógnitas? Quais são as letras? O A e o B. E aí é o seguinte, nem toda igualdade é equação. Por exemplo, 3 mais 8... Perdão, mas já estou falando o resultado, né? 3 mais 5 é igual a 8. Isso não é uma equação, porque nem todo elemento é desconhecido. Para ter equação, gente, tem que ter elemento desconhecido, pelo menos um, né? E aí, se não tiver, não tem. Não é equação. Alguém ficou com alguma dúvida, gente? Não entendeu algo? Professor, Sim. eu fiquei com um pouquinho de dúvida no sistema de dividir o primeiro do segundo grau. O senhor disse que os números que estão à direita é o segundo e o esquerdo o primeiro. Na verdade não é grau. Membro? Isso, é membro. Mas que fala sobre o grau ali em cima. Aqui, ó, deixa eu ver. Eu falei do graus aqui, né? Cadê? Aqui, ó. Aí. Isso. Por que o segundo grau é o segundo grau, diferente do primeiro? Porque nós temos aqui, ó. Olha a letra B. Certo? Perceba o seguinte. Nós temos aqui, ó, 2y² menos 3y mais 7. Primeiramente, qual é a letra que nós estamos lidando?
É a letra Y. Certo? Certo. Agora você vai observar em toda a equação qual é o maior expoente que esse y vai ter. Nós temos aqui, ó, nessa primeira parte, deixa eu trocar aqui de cor. Vamos, meu filho, troca de cor. Ele não tá deixando trocar de cor. Vai azul mesmo. Agora apareceu. É o seguinte. Olha aqui o 2y². Perceba que o expoente do y, nesse caso, é o número 2. E do menos 3y é 1. Para a gente determinar o grau de uma equação, eu tenho que olhar sempre qual é o maior expoente da letra que nós estamos usando. E nesse caso aqui, ó, o maior que nós encontramos é o y². Por isso que é uma equação do segundo grau. Vamos dar um outro exemplo. 4, vou usar outra letra agora. 4a² menos 2 igual a 0. Certo? Qual que é o maior grau? Aqui é 2, tá bom, gente? Não é z, não. É 2. Perceba que eu só tenho um a², eu não tenho a em nenhum outro lugar. Então é equação do segundo grau também. Porque a letra que eu estou usando, ela tem como maior número de potência, né? De expoente, o número 2. Então ele é uma equação do segundo grau. Vamos pegar um outro exemplo. 3 não, porque vai confundir, né? Então vamos pegar 5b² menos 4b² igual a 0. Perceba que eu tenho b³ e tenho b². Qual que é o maior expoente do b? É o 3. Então, por o maior expoente ser o 3, eu vou ter o quê? Uma equação do terceiro grau. Beleza? Como é que resolve? Aí é uma outra história. Eu estou primeiro apresentando para vocês como é identificar o grau. Só isso, né? É que muitos de vocês... Eu tô sendo insistente nisso, porque muitos de vocês, eu fui na hora de corrigir, observar que vocês tentam achar, não sei o que vocês aprenderam no passado, né? E por isso que eu tô sendo mais simplista agora e tentando avançar com o tempo. Mas, primeiramente, eu só tô mostrando pra você qual que é o grau. Só isso. Então, aqui... tipo, se tiver uma conta que é elevada ao 10, então vai ser o coisa de 10? Equação de 10º grau. De 10º grau? Isso. Então é só identificar a potência e o maior vai ser o grau. Exatamente. Agora entendi. Então, beleza. E aí, não misture com primeiro e segundo membro. Mas esse primeiro e segundo membro, eles podem trocar de lugar? Podem. Mas eu quero que você entenda o seguinte. Tudo que tiver no vamos supor, você vai olhar a equação nesse momento. 2y menos 4 igual a 6. Nesse momento, quem faz parte do primeiro membro? 2y menos 4. Quem faz parte do segundo membro? 6. Potência e expoente é a mesma coisa? Isso é o seguinte. É que depende do contexto que a gente está falando, né? Nesse caso que eu estou falando, sim. Porque eu estou falando qual que é o maior expoente, né? Mas potência é o ato de você resolver a conta. 2 elevado a 4 é igual a 2, 4 ou 16. Entende? Então, potência, se você for levar literalmente ao pé da letra, é o resultado de um expoente, de uma base elevada a um expoente. Mas o que eu quero dizer nesse contexto aqui, ô Guilherme, é o seguinte. Aquele que tiver maior expoente de letra vai determinar o grau da equação. Então, se eu tenho maior expoente, o número 2, lá sendo o expoente da letra, vai ser o grau daquela equação. Entendeu? Vamos resolver esses exercícios aqui de baixo. Aqui, eu vi muita gente, pessoal, na hora de eu corrigir, esse exercício era bem simples, pessoal. Aqui não está escrito
é, ache o valor de x, ache o valor de y. Não tá escrito. Muitos de vocês tentaram achar o valor de x. E não era para isso. Era só escrever assim, ó. Entre as sentenças abaixo, copie ou destaque, alguma coisa assim, em seu caderno, somente as equações. Vamos observar aqui, ó. Para ser equação, gente, lembra que eu falei para vocês que a gente acabou de ver o conteúdo aqui? Para ser equação, tá até escrito aqui, ó, na observação. Nem toda igualdade é equação. Para ser equação tem que ter igualdade. Não tem igualdade, nem é equação, esquece. Mas, por exemplo, ó, 3 mais 5 é igual a 8 é equação? Não, porque nós não temos letras. Para ser equação tem que ter termo desconhecido, que é representado pelas letras. Entende? Então, por exemplo, vamos ver a letra A. 3x menos 9 é igual a x mais 6. Nossa, Então- professor. Oi? Professor, eu acho que todo mundo leu e entendeu que tem que ter igualdade, certo? Certo. Aí as pessoas tentaram achar o valor das incógnitas para ver se realmente tem igualdade. Ah, sim. Então, mas aí o que acontece? Quando eu olho isso aqui, Christian, eu penso assim, a gente vai pensar assim. Qual é o valor que eu coloco para x para manter equilíbrio? É igual você falou. A gente vai fazer isso mais para frente. Nesse momento, é só para a gente verificar se é ou não uma equação. Certo? Se você destacou de alguma maneira, mesmo achando o valor de x, mas você destacou que aquilo é a equação, eu dei certo. Mas se você não fez isso, aí não tem como, né? Porque tem que ser exatamente o que o exercício pede. Então, por exemplo, a letra A, ela é uma equação, né? Porque tem um termo desconhecido e tem igualdade. Beleza. Vamos ver a letra B, ó. 2y menos 9 é igual a 21. Temos aqui termos desconhecidos e também temos uma igualdade. Então, isso aqui é realmente uma equação. Beleza. Quem fez uma bolinha, quem fez um X do lado, beleza, eu dei certo. Mas, aqui ó, letra C, ela é uma equação? Bem, tem igualdade, mas não tem termo desconhecido, então não é. Aqui ó, 3x menos 3x menos 1 menor que 8. Isso aqui é uma desigualdade, então não é uma equação, então não é, a letra D não é. 9 ao quadrado menos 7 ao quadrado igual a 32. Realmente, ó, 81 menos 49 é igual a 32? Então vamos pensar aqui. É 81. Se fosse 81 menos 49, se fosse 81 menos 50, ia dar 30. Vamos fazer direito, né? Aqui vai dar 11. 11 menos 2. 11 menos 9 é 2. Aqui vai dar 7. 7 menos 4, 3. Isso aqui é verdade. Mas não é equação. Porque nós não temos letras. Não tem x, não tem y, não tem letra nenhuma. Então isso aqui também não é. Aqui, ó. 9y ao quadrado menos 7y é igual a 0. Temos aqui termos desconhecidos. Mas pode ter mais que um? Pode. E isso aqui é uma equação de segundo grau até. O importante é que tenha pelo menos um termo desconhecido. E tenha Então, professor, igualdade. então Oi? é a mesma coisa que o senhor explicou no começo, né? Exatamente. De verdadeiro e falso. Isso, o verdadeiro ou falso ali. Cadê aqui, ó? É mais pra cima. É as sentenças, né? Elas podem ser classificadas de verdadeiro ou falso. Beleza? Mas, nesse caso aqui, a gente pode procurar saber qual valor de y eu posso colocar aqui para que isso aqui seja verdade. Para que esse lado aqui seja literalmente igual a 0. Isso aí a gente pode resolver a equação. Só que no momento, a gente não está pedindo isso. Só está pedindo para saber se é equação ou não. Isso aqui é uma equação, é a letra F. Entendeu?
Aqui, Entendi. ó. Ah, então beleza. Escreva a equação que tem por o primeiro termo, primeiro membro, né? A expressão x ao quadrado menos 2x. E o segundo membro, 3x menos 6. Beleza, então olha só que a primeira coisa, que esse exercício que eu vi muita gente errando também. Ele tá falando só para escrever isso, gente, ó. Primeiro membro vai ser x ao quadrado menos 2x igual a 3x menos 6. Isso aqui é o primeiro membro e isso aqui é o segundo. Só isso. É a primeira parte, né? Aí depois o que ele fala? Ó? Na equação que você escreveu, substitua o x por 2 e calcule o valor numérico de cada membro. Certo? Então é o seguinte, ó. Eu vou abaixar um pouquinho aqui. Vamos fazer aqui, ó, para x igual a 2. E aí a gente fazer o valor de cada membro. Não é para passar para o outro lado, é para fazer o valor de cada membro. Quando o x é igual a 2, por exemplo, ó, aqui, ó, vai ficar 2 ao quadrado. Aonde tem x, eu estou substituindo por 2, certo? Menos 2 vezes 2. Agora do outro lado a mesma coisa, ó. 3 vezes 2 menos 6. E aí, vamos ver o que acontece. 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. 6 menos 6, né? Vai ficar 6 menos 6. Aí, aqui é menos, tá bom, gente? Menos. 2 elevado a 2 é 4. 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. 0. É só isso que eu vou fazer. Só que aí eu vou chamar a atenção de vocês do seguinte. Olha só isso daqui. Quando fica um membro igual a outro, eu não estou dizendo que tem que ser igual a 0, tá bom, gente? Mas, nesse sentido aqui, ó, quando um membro é igual ao outro, e isso é verdade, percebeu que aí deu 0 igual a 0. Mais pra frente, a gente vai perceber que o número 2 para x é uma solução da equação. Só tô adiantando algumas coisinhas, tá bom, gente? Mas o que o exercício pedia era isso. Agora vamos fazer para 3, né? Aqui tá pedindo para substituir o valor para 3. X igual a 3, ó. Vamos ver o que acontece. Aonde tiver x, eu vou substituir por 3. Então vai ficar 3 ao quadrado menos 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 3 vezes 3, perdão, menos 6. Ou seja, aonde tinha x, eu coloquei o número 3. Certo? Aí ficou 9 menos 6. E aqui também, ó, ficou 9 menos 6. Ou seja, 3 é igual a 3. De novo, pessoal. Significa que, nesse caso, quando um membro é igual ao outro, isso é verdade. Perceba que 0 é igual a 0 e 3 é igual a 3. Quando isso acontece, pessoal, quando os membros se igualam, quer dizer que também o número 3 aqui para o valor de x também é uma solução. E aí, o que eu falei para vocês agora há pouco a respeito dos graus, quando uma equação, ó, essa equação aqui, ó, né? X ao quadrado menos 2x igual a 3x menos 6. Dá para simplificar isso aqui, mas sem simplificar, só olhando do jeito que está agora. Qual é o maior expoente de x? Qual é o maior expoente deles? Põe aí no chat aí, ó. Vocês conseguem identificar qual é o maior expoente de x olhando aqui, ó? X ao quadrado menos 2x é igual a 3x menos 6. Então, se você olhar aqui, ó, o maior expoente 3? é o 2, expoente, ó. O 3 é Ah, o o que tá 2 muito... elevado, entendi. Isso. O elevado, na verdade. Então, aqui o x está elevado a 1. É exatamente, Guilherme. Você respondeu certo.
Então, o maior expoente é o 2. Então, isso aqui quer dizer o seguinte, que qual que é o grau dessa equação? É uma equação do segundo grau, certo? É o seguinte, eu vou adiantar isso, mas não se preocupe, que a gente vai explicar isso mais pra frente, com mais detalhes. Mas o grau da equação vai determinar a quantidade de soluções. É a quantidade de soluções que eu posso ter para x. Por exemplo, se eu tiver uma equação do segundo grau, do primeiro grau, perdão, do primeiro grau, o expoente maior que eu tenho para x é 1, significa o quê? Que eu vou ter uma solução só para resolver aquela equação. Se eu tiver uma equação do segundo, eu vou ter duas, até duas na verdade, né? Porque podem ter soluções iguais. Mas, segundo grau, duas soluções. Terceiro grau, três soluções. Entendeu? Então, o grau da equação vai determinar quantos valores eu posso pôr no lugar do x ou da letra que tiver, né? E para poder achar a solução. Lembrando, essas soluções podem ser iguais, né? Pode ser que numa equação do segundo grau eu tenha para x duas soluções igual a 2, ou igual a 3, igual a... São soluções que são do mesmo valor. Mas isso a gente vai ver mais para frente. O que eu queria com esse exercício aqui era só isso. Era você colocar no lugar do x os números que ele pede e verificar o que acontece. Perceba que aqui deu 0 igual a 0 e 3 igual a 3. Significa que 2, o x igual a 2 e o x igual a 3, eles são soluções para essa equação aqui. Aí agora ele pede para fazer x igual a 4, né? Vamos fazer aqui, ó. Para o x igual a 4, vamos ver o que aqui vai acontecer. Vai ficar 4 ao quadrado menos 2 vezes 4 é igual a 3 vezes 4 menos 6. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, é 16. Menos 2 vezes 4 é 8. Aqui é 12 menos 6. Aí aqui, ó, 16 menos 8 é 8. 12 menos 6 é 6. 8 é igual a 6, pessoal? Não, né? Perceba que isso aqui ficou falso. Quando isso aqui é falso, significa que esse 4 aqui não é solução. Entende? Não é solução para a equação. Então, basicamente, com esse exercício, eu queria que vocês começassem a ter essa sensibilidade, para vocês entenderem isso. Professor, Todo mundo... Oi? quando... Eu não sei se você ouviu minha atividade, mas nessa questão aí, o que eu fiz? Eu coloquei só a questão do 4 e eu coloquei embaixo os resultados, o primeiro e o segundo coisa, do antes e depois do símbolo de igual. Eu coloquei os Certo. resultados, que o 2 é 0, que são equivalentes. Depois eu coloquei do 3, eu coloquei que é igual a 3, são equivalentes. E o 4, que era igual a 8 e o outro a 6. Aí o que eu coloquei? Eu coloquei do lado que os resultados dos dois membros são iguais, menos por 4. E pode ser possível que o senhor possa até me reprovar por causa disso, que o senhor não pode ter entendido. Na verdade, eu acho que essa questão eu te dei certo. Quer Me ver? deu certo? Essa questão. Deixa eu ver qual que era aqui. 19. É que aí se eu começar a ver todos os outros, aí vai ficar muito grande, né? A videoaula, por exemplo. Não precisa ver, não. É só pra eu Mas, ver mesmo. mas se eu não me engano, pra essa questão eu te dei certo, pra essa questão. Aí eu tenho que olhar toda a atividade de novo pra ver o que foi certo e o que foi errado. Se quiser, a gente marca uma conferência pra eu te mostrar o que você tá errando e o que você tá acertando. Beleza? Beleza. Aí a gente marca ali e aí eu te mostro, tá? E os outros também. A gente vai marcando. Não precisa ser. Pode ser de tarde, porque de tarde eu não. Muitas vezes eu tô em casa e ainda a gente consegue ver, tá bom?
Para quem tem curiosidade, aí vocês podem procurar. A gente pode marcar. Agora vamos fazer só a número 20 e 21 aqui, ó, para a gente terminar a aula de hoje. Aqui, ó, na equação 4y² menos 5y mais 3. Identifica o primeiro e o segundo termo. Então, aqui, ó. Vamos apagar aqui, ó. Vamos apagar. Beleza. Identifica o primeiro e o segundo termo do membro. Olha só. Esse aqui eu vou fazer aqui embaixo. 4y² menos 5y mais 3 igual a 0. Quem é o primeiro termo? Esse cara aqui. E quem é o segundo? Esse cara aqui. Beleza? Só isso. Agora, se eu escrever ao contrário, 0 é igual 4y² menos 5y mais 3. Perceba que eu só troquei os dois de lugar. Se eu trocar os dois de lugar, pessoal, altera alguma coisa? Altera nos termos? Altera só os termos, mas o significado é a mesma coisa. Se eu falar para você que, pegar uma expressão mais fácil. X mais 2 é igual a 4. Ou 4 é igual a x mais 2. Troquei os dois de lugar. Altera alguma coisa no sentido do significado? Não. Do significado, não. Ou seja, o que eu quero que você entenda, pessoal, e mais pra frente, quando a gente for começar a resolver as equações que as pessoas se confundem, é o seguinte. Se você trocar os dois membros de lugar ao mesmo tempo, tudo que estava na direita passa para a esquerda e tudo que estava para a esquerda passa para a direita ao mesmo tempo, o resultado não é alterado. Beleza? Basicamente é isso que eu queria que você escrevesse. Tá? Era só isso. Que esse exercício é importante, parece besta, né? Mas não. Mais pra frente vocês vão ver que quando a gente começar a resolver e começar a passar x para um lado, x para o outro, e aí para simplificar as equações, a gente troca os dois de lugar ao mesmo tempo. Aí para você não se confundir nunca mais com isso, você já tem essa visão. Se eu trocar tudo que tem da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, o significado não é alterado. O valor de x não é alterado. Basicamente é isso. Certo? Todo mundo entendeu isso? Eu entendi. É o seguinte, Eu também. Oi? Então vamos lá, ó. De novo. Vamos pegar aqui uma mais fácil, né? Ali tem muita coisa, mas vamos colocar assim, ó. X mais 2 é igual a 4. Se eu trocar os dois de lugar, perceba que o x mais 2 é o primeiro membro e o 4 é o segundo membro. Se de repente eu fizer isso aqui, ó, 4 é igual a x mais 2. Eu quero que você entenda que o valor de x, para essa equação, vamos dizer assim, quando a gente for achar a solução, não vai ser alterado. Se eu falar x mais 2 é igual a 4, é a mesma coisa eu falar 4 é igual a x mais 2. Só trocou os membros de lugar ao mesmo tempo, não significa que o valor de x, na hora de eu responder essa questão, vai ser alterado. Até aqui eu vou pegar, deixa eu ver aqui a frase que foi usada aqui, que eu coloquei. Aqui, ó. Não, pois vai mudar alguma coisa? Não, pois a igualdade vale nos dois sentidos. Se eu falar que uma coisa é igual a outra e a outra é igual a essa coisa, é a mesma, dá no mesmo, entende? Então assim, se eu falar x mais 2 é igual a 4, é a mesma coisa eu falar 4 é igual a x mais 2. A mesma coisa aqui nessa equação, né, maior. 4y² menos 5y mais 3 é igual a 0, é a mesma coisa de eu dizer que 0 é igual a 4 y² menos 5y mais 3. Entende? Se eu trocar os dois de lugar, o significado das coisas não se altera, não muda. É a mesma coisa de falar, certo? É diferente se eu começar
a, a somar coisas dos dois lados e dependendo do jeito que você somar, pode dar errado. Mas se eu trocar os dois de lugar ao mesmo tempo, não muda nada, ok? Só ficou de um lado uma turma e o outro lado outra turma. Deu para entender agora? Eu consegui compreender tudo, professor. Ah, então beleza. Então basicamente é isso, gente. Trocou tudo de lugar. O que estava da direita passou para a esquerda e o que estava da esquerda passou para a direita. E isso aconteceu de uma vez. Então não muda nada o significado. A gente vai ver isso melhor mais para frente quando começar a resolver, certo? Vai fazer mais sentido para você. É que nem a balança. Oi? É que nem a balança. Se você alterar um produto pro outro lado e um pro outro, vai ficar a mesma coisa também. Então mesmo pode Isso! ficar em equilíbrio ou não. Isso, o equilíbrio volta, né? Se eu pegar tudo que tá na balança aqui, ó, pegar esses blocos de X aqui, passar tudo para a direita e esses blocos aqui de cinza passar tudo para a esquerda, o equilíbrio vai voltar. A diferença é que eu só troquei os dois de lugar. É isso mesmo, Cris. Perfeito. Exatamente. Agora, número 21, para acabar, é o seguinte. Indicando a massa em gramas de cada cubo por X, determine a equação. Perceba que nesse momento, pessoal, de novo, eu não quero saber o valor de X agora. Muitos de vocês fizeram e dei certo. Era só para escrever a equação. Então, por exemplo, uma equação que poderia ser usada aqui, vou apagar aqui embaixo para ter mais espaço. Ó. Vamos, meu filho, apaga. Acho que tá bom. Vou fazer de outra cor para você não se confundir aí. Fazer de azul. Certo? Uma equação aqui, são quantos x aqui, ó? Eu tenho x, 5x. Opa. Uma equação que estaria certa é essa aqui. X mais x mais x mais x, 5x, né? Igual a 500 mais 100. Uma outra resposta também é você ter somado os termos semelhantes. 5x, né? Igual a 600. Também está certo. Beleza? Basicamente é isso. Essa é a resposta da número 21. Ah, mas eu posso saber o valor de x? Aí eu sei que se eu pegar 600 e dividir por 5, aqui vai dar... não precisava disso. Aqui vai dar 1, sobra 1, 10, dá 2, dá 10, 0, 0. X é igual a 120. Eu vi que muitos de vocês chegaram a 120. Até fico feliz por isso. Mas a resposta desse exercício era só isso aqui mesmo. Tá, caramba, tem como fazer isso daí pra descobrir o valor? Isso, eu vou explicar isso mais pra frente, que é o próximo tema, né? Caraca, professor. curioso, hein? Oi? Vai ter questões pedindo, tipo, a massa de cada produto desse, assim, por exemplo? De cada bloco, você tá falando? Sim. Vai ter. É que eu tô indo devagar, né? Porque é o seguinte, como a gente tá remoto, eu não tô querendo mandar um monte de coisa de uma vez. Eu tô indo mais devagar. Porque se eu começar a mandar um monte de coisa aí, pode dar problema. Assim, eu já ainda tô achando que eu tô mandando muita coisa, mas eu vou mandar nesse ritmo mesmo, senão fica muito pouco. Mas eu acho que a lição seguinte já fala disso. É Igor, né, que perguntou? É. Isso, a gente já vai tratar disso. Já vamos falar disso daí mesmo. Achar o valor de X, certo? Só que aí eu vou explicar do meu jeito, né? Porque tem muita gente que fala, passa pro outro lado, não sei o que. A gente vai chegar nesse negócio de ficar passando letra para um lado para o outro, mas a gente vai entender melhor por que que pode passar e o que pode passar, né?
Mas basicamente, pessoal, o que eu queria mostrar pra vocês é isso. Alguém ficou com alguma dúvida de alguma coisa? Não? Eu não fiquei. Ó, só pra não. garantir. Mas ainda, Sim, pode Pode falar. falar. Vai, Pode fala o falar. Igor primeiro. É. Igor? Igor, pode Não? falar. Ah, então fala você, Cris. Tá. Volta na 18, só pra garantir. Que 18? que eu aprendi. O E, o segundo grau. Nossa, como se chama? É segundo grau mesmo? Primeiro grau? É. Ah, Segundo o grau grau do da E. equação? É, o segundo grau do E é 2. Ah, tome cuidado, ó. Tome cuidado aqui o seguinte, ó. Isso aqui não tem grau. Por quê? Porque não é uma equação. Ah, pior. Porque Só- a letra E não tem letra. É uma Só conta. equação não tem grau? Só, a gente fala de grau só é o que é equação, né? Primeiro precisa ser equação. Viu se é equação? Aí você vai ver se é grau, você vai ter o grau. Tome cuidado, já que você tocou nesse assunto, ó. Vamos colocar assim, ó. X mais 2 elevado a 4 é igual a 0. Cuidado. Isso aqui não é uma equação de quarto grau. É uma equação do primeiro. Porque você tem que ver o grau, o expoente da letra. A letra aqui, o expoente dela é 1. Deu pra entender? Ah, então o F, por exemplo. O F tá no segundo grau, Exatamente. porque é uma equação. Exatamente. E tá na letra a potência. Exatamente. Então, outro exemplo aqui, ó. Se fosse 9y ao quadrado menos 7 vezes 8 elevado a 5 igual a 0. O grau aqui é 2. Mas não tem o 5 aqui? Mas o 5 é de um número, não de letra. Você tem que olhar o maior grau da letra. O maior número expoente da letra. Ainda bem que toquei nesse assunto, então. Beleza? Por isso que é bom a aula. Vamos dizer assim. Vocês estão conseguindo ver o que eu escrevi aqui? Deu pra ver aí? Eu consegui entender. Deu? Ah, então beleza. Então, gente, para não confundir, eu acabei falando de grau, né? Que é mais pra frente que a gente vai ver isso, mas é isso, ó. Grau, primeiro, tem que definir se é equação. Se não for equação, esquece, não tem grau, certo? Tá certo que as desigualdades, né? As inequações, a gente também vai poder ver grau, mas a gente vai ver mais pra frente, né? Mas, primeiramente, olha se é equação. A gente está trabalhando com equação, olha se é equação. É equação? Você vai olhar o maior expoente da letra. Ela vai determinar o grau, beleza? Quando a gente começar a resolver as equações, vai ficar mais claro para vocês, certo? Então é isso. Então deixa eu ver aqui as pessoas, os guerreiros que sobraram aqui. Então eu quero agradecer a presença do Alexandre, né? Muitas vezes eu não sei exatamente o nome de vocês, né? Mas eu vou colocar o nome, tá aqui. O Alexandre, Álvaro, Caroline, o Cris, a Giovana, a Rebeca e a Tainá. Muito obrigado por vocês estarem presentes. Fico muito contente de estarmos juntos. Eu vou aqui renderizar a gravação e daqui a pouco já posto lá para vocês, tá bom? Então muito obrigado e até a semana que vem. Tchau, professor. Tchau, tenha um bom dia, uma boa semana. Falou. Falou.